sustenta milhares de famílias e é vital para a nossa segurança alimentar, enfrenta um desafio cada vez maior: a emergência climática. Um novo relatório da Organização Oceana aponta que estamos navegando em águas perigosas, sem dados essenciais para garantir o futuro da atividade. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Letícia Canton, que é cientista marinha da Oceana. Letícia, seja muito bem-vinda, bom dia para você e obrigado pela participação. Bom dia, Bruno. Nós que agradecemos pelo espaço. Letícia, o relatório aponta aí que quase metade dos estoques de peixes não tem qualquer diagnóstico, né? Sem esses dados, qual o risco para a pesca brasileira e para a segurança alimentar do país? Perfeito, Bruno. Bom, há 5 anos a Oceana realiza a auditoria da pesca, então é uma avaliação da gestão pesqueira nacional, onde através de indicadores a gente avalia como está sendo feita a gestão pelo governo federal de um recurso tão importante economicamente, socialmente e ambientalmente. Quando a gente fala que metade dos estoques não tem sequer uma avaliação, uma base científica sobre qual é a situação deles, a gente não sabe o quanto pode ser retirado do ambiente. Então, o que a gente tem hoje é uma situação de incerteza. Então, a gente captura um recurso natural, num ambiente natural, a gente não sabe quanto pode ser retirado, se o que está sendo retirado está dentro de níveis seguros, então se os estoques estão conseguindo se recompor e se manter, ou não, ou se a pesca está sendo excessiva e está sendo prejudicial para a sobrevivência daquele estoque. Então, quando a gente está falando que a gente não tem dados, está diretamente ligado à segurança alimentar. Porque como que a gente está capturando um recurso que vira um alimento e a gente está, algumas vezes, capturando acima de limites que ele é capaz de se recompor, a gente está reduzindo a oferta de algo que é um alimento base da cadeia do brasileiro. Tem aí um recorte, né, dos principais pontos que vocês trazem dentro desse relatório, que é importante a gente ressaltar para fazer essa avaliação vamos dizer assim, né, do setor de pesca no país. Eu queria que você trouxesse para a gente esses principais pontos, né, para a gente poder entender qual é a real situação. Perfeito. O que a gente tem é o seguinte, então nesses 5 anos de avaliação, o que a gente pode observar? Que às vezes o Brasil dispõe de dados, dispõe de informações, até produz algumas informações, mas essas informações não voltam e não alimentam as políticas públicas do setor pesqueiro. Por exemplo, com relação a essa informação sobre avaliação do estado dos estoques, isso não foi transformado numa política pública de gestão daqueles recursos. Então, às vezes, a gente tem algum tipo de informação, algum tipo de dado, é dado uma transparência, existem ambientes de discussão do governo com o setor produtivo, mas parece que as coisas não vão para frente. Então, aquilo que é definido ou que é estabelecido como uma medida, algo que possa ser positivo para a gestão da pesca, muitas vezes não se transforma numa política pública. E isso é um problema. Quando a gente vê essa estagnação desse tipo de resultado, desse tipo de informação, a gente vê uma estagnação, a gente vê, mas por que isso não está acontecendo? Muitas vezes se coloca que é por falta de recursos financeiros, recursos humanos para as coisas acontecerem, mas muitas vezes a gente vê que é uma falta de vontade política para que as coisas realmente aconteçam. Dentro do relatório, o estudo traz que você citou aí a questão dos estoques, né, que a maioria dos estoques de peixes já está em níveis muito reduzidos, né, então a gente não tem esse levantamento. Como a gente olha, né, para esses dados, o que explica essa sobrepesca e como que ela se conecta com as mudanças climáticas? Bom, a sobrepesca é nada menos do que um esforço de pesca excessivo sobre um recurso. Então, a gente está retirando daquele estoque, daquele recurso, muito mais do que ele tem a capacidade de repor. Então, muito mais do que a capacidade reprodutiva dele para que se mantenha dentro de níveis sustentáveis. Quando a gente adiciona o fator das mudanças climáticas, a gente tem um problema adicional, porque as mudanças climáticas afetam diretamente na reprodução, no crescimento das espécies, na sua distribuição no ambiente. Então, quando a gente tem 2 fatores atuando diretamente sobre esse recurso, a gente precisa ter um planejamento adequado para que tanto a pesca não seja acima do que o recurso possa se recompor,
quanto a gente possa se adaptar a esses eventos de mudanças climáticas. Então, a gente tem fatores que afetam diretamente na reprodução do recurso, por exemplo, isso já vai diminuir a oferta do recurso pesqueiro. Então, a gente tem que adaptar a pesca nesse cenário. E se não tiver, né, Letícia, um planejamento, uma regulamentação, né, se o setor carece disso, a gente daqui a pouco não vai ter o peixe para pescar. Exatamente. O que a gente precisa é de medidas estruturantes de longo prazo. E o que a gente observa atualmente é que a gente tem medidas pontuais para sanar problemas que acontecem, o grande apagar de incêndio. Mas a gente não pensa na pesca como uma atividade que envolve toda uma cadeia produtiva, que gera milhares de empregos, que é base da alimentação de milhares de famílias, principalmente daquelas pequenas que atuam diretamente nas regiões norte e nordeste, que utilizam aquela proteína para sua alimentação diária. Então, a gente tem uma série de fatores. A gente também está falando de produtos que são diretamente exportados. Então, a gente tem que pensar que como que a gente estrutura uma atividade econômica sem ter uma visão de futuro? Então, para a gente saber onde a gente quer chegar daqui a 10 anos, a gente precisa de dados, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de monitoramento, a gente precisa conhecer todos os elos da cadeia e a gente precisa que essa informação seja pública e disponível para toda a sociedade e todo o setor. O relatório também cita que apenas, por exemplo, 12% das pescarias possuem medidas para reduzir capturas de espécies que não são alvo. Qual a importância de evitar essa chamada, essa captura incidental para a saúde do ecossistema marinho, para que a gente possa ter essa consciência de que é isso, a gente precisa preservar para que a gente tenha o produto, para que a gente tenha essa pesca e que a gente possa conseguir manter o ecossistema marinho e que o peixe consiga se reproduzir e a gente consiga fazer essa cadeia de pescar, de que ele nasça de novo, que a gente, Então é um ecossistema que precisa de ser cuidado. Perfeito. Então, quando a gente fala de captura incidental, a gente está falando daquelas espécies que não são alvo da pesca comercial e não têm valor comercial, porque ou elas são protegidas por leis, ou elas não são alvo da pesca porque são tartarugas, golfinhos, algumas espécies de tubarões que são ameaçadas de extinção. Então, quando a gente fala em reduzir a captura dessas espécies, porque elas têm seu valor, como você mencionou, dentro do ecossistema, elas não são alvos da pesca comercial e elas têm que ser protegidas. Então, como que se pode acontecer, como que se pode realizar essa proteção? Muitas espécies não podem ser evitadas a captura no ato da pesca, mas a gente pode, por exemplo, utilizar alguns dispositivos para reduzir a captura delas, a gente pode adaptar alguns petrechos de pesca, a gente pode mudar áreas de pesca em que essas espécies ocorram, porque a ideia da pesca é você retirar aquele recurso que vai ser utilizado e não afetar todo um ecossistema. Então, quando a gente fala de medidas de mitigação dessas capturas e redução dessas capturas incidentais, é justamente para isso, para a gente reduzir o impacto ao ambiente marinho. E a gente tem aí o projeto de lei para modernizar essa legislação pesqueira, que é visto aí como um caminho importante para essa adaptação, Como que esse projeto de lei pode preparar o Brasil para esses desafios climáticos no setor pesqueiro? Como é que pode colaborar? Bom, o projeto de lei 4789 de 2024 está em tramitação no Senado Federal, agora está na Comissão de Meio Ambiente para avaliação. O projeto de lei institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Então, o que a gente tem atualmente, a gente tem uma política nacional, mas ela está obsoleta, vamos dizer assim. Então, qual é a proposta desse novo projeto de lei? Que a gente incorpore numa lei quais são as diretrizes, os objetivos, as medidas e os instrumentos necessários para que a gente possa ter uma pesca sustentável. E isso incorpora desde a gente garantir a valorização das mulheres dentro do trabalho da pesca, da participação dos jovens em todo esse processo, como também da necessidade da implantação de como a pesqueira, o monitoramento da atividade, a gente ter planejamento de longo prazo por meio de planos de gestão, planos de manejo. Então, tudo aquilo que é essencial para que a gente tenha uma boa gestão do recurso. E, claro, um ambiente de discussão de governo e sociedade civil, por meio de fóruns de debate com a sociedade. Letícia, quem quiser encontrar o relatório completo, a auditoria completa, é só acessar as redes da Oceana, que vai estar completo com todos os dados
né, importante para o setor, importante para quem, né, trabalha dentro do setor, tanto os pescadores quanto, né, as indústrias, enfim, tá tudo explicadinho lá para todo mundo, né, dentro do site de vocês, né? Tá tudo nas nossas redes. Convido a todos a conhecer o relatório da Auditoria da Pesca em oceana.org. A gente tem o documento completo, todas as avaliações que foram feitas referentes a estoques pesqueiros, pescarias, todo o processo metodológico, inclusive se o pessoal quiser se aprofundar. E convido a todos a seguir o Oceana nas redes sociais. Muito bem, Letícia, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda e até a próxima. Obrigada, Bruna. Até logo.